Deixa eu te contar uma história que acho que você vai se identificar. É muito comum no dia a dia, né, ali no plantão, a gente admitir um paciente que é de uma especialidade que às vezes a gente não tem tanto domínio, né? E é muito comum isso porque a gente tem algumas falhas na formação da enfermagem que infelizmente vão refletir na nossa atuação clínica dentro da UTI, na beira do leito. E isso vem ali com muitas inseguranças, né? Então imagina, no dia a dia a gente tem aí as contratações que vão buscar profissionais que tenham alguma experiência ali em determinado setor, seja uma experiência na UTI, no pronto-socorro, na internação, centro cirúrgico e por aí vai. Essa experiência é muito válida, só que como a gente tem diversas realidades, por mais que você tenha ali uma vivência já longa dentro de um determinado serviço, às vezes aquele serviço ele não atendia algumas especialidades, então você vai ter domínio sim das práticas em UTI, só que algumas situações clínicas você não vai ter aquele domínio exigido, como no caso dos pacientes neurológicos, né? É a minha experiência, né, onde a gente tem ali pacientes neurológicos com diversas doenças, diversas patologias que muitas vezes a gente não conhece, não tem domínio, nunca nem ouviu falar. E eu sei como é que na graduação a gente acaba não tendo, né, ali uma dedicação do currículo para essa disciplina, digamos assim, considerando que na graduação a gente até passa lá por neuroanatomia, neurofisiologia, vê alguma coisa a respeito disso, mas quando a gente vai falar mesmo dos problemas clínicos envolvendo o sistema nervoso, muitas vezes a gente vê isso ali, né, em algum módulo de intensivismo, UTI, pronto-socorro, quando a gente trata, né, de AVC, traumatismo crânioencefálico, mas muitas vezes fica por aí porque se entende que vai ser o que é mais, né, prevalente dentro da assistência, só que até só esses problemas não ficam por aí. Dentro do TCE a gente vai ter diversas patologias, né? A lesão axonal difusa, concussão, as consequências decorrentes desse trauma, né? O que é lesão primária, o que é lesão secundária. Então, se eu falar do AVC, eu vou estar falando de que tipo de AVC? A gente tem um AVC isquêmico, hemorrágico, e suas particularidades, né, seus caminhos terapêuticos aí bem diferentes. Então, quando a gente começa a ver mais de perto, o problema é muito maior do que falar naquela forma até simplória que muitos cursos tratam. Né? A gente não vê muito por aí cursos de especialização sobre isso. Né? Então, nesse vídeo eu quero trazer para vocês um pouco sobre os cuidados com o paciente neurocrítico e eu vou falar um pouco sobre uma ferramenta que a gente chama de NeuroCheck. Né? Eu sou o professor Felipe, eu sou enfermeiro especialista em neurocirurgia e vou trazer para vocês aqui nesse vídeo um pouco, né, um apanhado sobre como a gente deve abordar esse paciente dentro do seu setor, né, principalmente aí na admissão. Então, vem comigo e aí vamos desenvolver um pouquinho essa ideia. Vamos lá? Bom, primeira coisa eu vou começar falando de o que você precisa para saber lidar com esse paciente. O básico, que é o básico, né, você ter o conhecimento sobre anatomia e fisiologia do sistema nervoso central. Conhecer minimamente ali o que compõe esse sistema nervoso, né, o que é o cérebro, como é que é essa estrutura nervosa, o que é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é o que a gente denomina ali, né, o conjunto do telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, o tronco encefálico, o cerebelo, a medula espinhal. Isso é o sistema nervoso central. E ele está contido ali dentro, né, da caixa craniana, aqui dentro, e ele está envolto, né, pelas meninges, né, pela dura mater, pela aracnoide e pela pia mater. De fora para dentro é essa ordem. A dura mater é aquela camada mais espessa, ela recobre todo o sistema nervoso central. E a gente tem abaixo dela a aracnoide e mais intimamente ligada mesmo ali no parênquima do cérebro, da medula, né, a gente tem a pia mater, né, que é uma camada mais superficial mesmo. E aí dentro dessa estrutura, né, a gente vai ter a circulação do líquor, né, o líquor cefaloarquidiano produzido lá nos ventrículos cerebrais. Sim, a gente também tem ventrículo lá no cérebro. Os ventrículos cerebrais são cavidades dentro dos hemisférios cerebrais que
tem ali também uma conexão com o canal medular, né, e vai distribuir o líquor ali pela medula, e esse líquor também vai circular pelas convexidades, né, do cérebro, banhando todo esse sistema. Conhecendo isso, basicamente, esse é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico ele é composto, né, pelas raízes nervosas que vão emergir ali da medula espinhal, né, por meio das vértebras, vão aí em direção a todos os órgãos no tronco e membros periféricos, né, braços, pernas e por aí vai. Então, esse é o sistema nervoso. É interessante que a gente conheça que componentes são esses. Isso é a anatomia macroscópica do sistema nervoso central. Microscopicamente falando, o sistema nervoso ele não é só neurônio, né? Então a gente tem dentro do sistema nervoso também, além dos neurônios, a sua estrutura de apoio, né? A gente tem a micróglia, né? Os oligodendrócitos, os astrócitos, e que esses são células de suporte, né? De sustentação. Elas vão dar ali, digamos, o volume ao sistema nervoso, vai dar estrutura para metabolismo, nutrição e tudo mais. Bom, dito isso, isso é mais só para introduzir um pouquinho do que compõe o sistema nervoso central. E além disso, né, não podia faltar os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, que são as artérias, os seios venosos e as veias. Então, a nutrição desse sistema é tudo feito ali pelas artérias carótidas internas e também pelas artérias vertebrais. Essas, né, vão se unir ali numa anastomose muito específica, formando, né, as artérias cerebrais médias e as artérias vertebrais que vão formar a artéria basilar. Esse conjunto lá na base do crânio vai formar um polígono. Esse polígono a gente dá o nome de polígono de Willis. Daí a gente tem várias ramificações das artérias cerebrais. Esse sangue que chega, ele retorna, né, para uma estrutura que a gente vai chamar de seios venosos. São vários esses seios no cérebro. Desses seios venosos, o sangue, então, é drenado pelas veias jugulares internas. Pronto. É o básico, né, do que a gente tem que entender sobre a anatomia do sistema nervoso. Para os cuidados, então, vamos lá. O que eu tenho que olhar quando eu recebo esse paciente lá no meu leito, na minha UTI, no meu setor? Eu preciso entender por qual procedimento aquele paciente foi submetido ou por qual patologia, né, ele está sofrendo. Então, se eu já tenho um diagnóstico, eu preciso entender para eu saber que tipo de manejo aquele paciente vai necessitar. Mas vamos pensar num paciente neurocrítico de um modo geral, né, um paciente que foi submetido a uma neurocirurgia para ressecção de um tumor, ou para um paciente que passou ali, né, por um TCE grave, né, um traumatismo crânioencefálico grave, ou um paciente que está ali na recuperação, né, de um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico. São casos onde a gente tem sofrimento do parênquima cerebral. E nessas situações, a gente vai ter um paciente que vai necessitar de cuidados que a gente vai chamar de neuroproteção. Esses cuidados de neuroproteção, eles vão exigir um pouco da equipe, porque dentro desse processo de cuidado, a gente vai ter a escala do neurocheck, a aplicação do neurocheck. Não é bem uma escala, é mais uma sequência de procedimentos simples na beira do leito, mas que são demandados, né, por alguma frequência dentro da UTI. O neurocheck ele é um conjunto de procedimentos que vai ser realizado a cada 15 minutos naquele paciente mais grave, a cada meia hora, a cada uma hora, até ali passando para cada 2 horas, por exemplo. Quando então eu vou aplicar? Nesses pacientes que necessitam de cuidados neurocríticos. Então, quando eu vou na beira do leito, eu vou avaliar 5 pontos com esse paciente. O primeiro deles é o nível de consciência. O nível de consciência é observado basicamente se esse paciente está com sedação, se ele está em coma, e aí, dependendo dessa condição, eu defino qual tipo de escala que eu vou aplicar. Se esse paciente está em coma induzido, né, se ele está ali recebendo, né, sedativos, drogas que vão deprimir o sistema nervoso central, a gente vai ter que aplicar escalas que sejam equivalentes para essa situação,
como escala de Ramsay, escala de Haas. Já se eu tenho um paciente que ele está em coma, sem o uso de nenhum outro tipo de depressor do sistema nervoso central, eu aplico a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, ela vai ter, né, 3 parâmetros que a gente vai observar, basicamente, abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora. Temos uma atualização em 2018 que traz aí um acréscimo à escala de coma de Glasgow, que é o score de reatividade pupilar, que vai ter uma diferença básica e que a gente vai calcular, né, a escala de coma de Glasgow, subtraindo a pontuação desse score da reatividade pupilar. O score de reatividade pupilar, ele é um item que ainda a gente pode considerar como opcional dentro da avaliação, né? Ela cabe ainda aí na avaliação, né, de um prognóstico do paciente no TCA grave, mas ainda não é tão popularmente difundido, tá? Mas um outro item, né, dando sequência, além da avaliação do nível de consciência, a gente tem a avaliação das pupilas desse paciente. A avaliação da pupila, a gente basicamente vai avaliar a reatividade à luz, né, das pupilas do paciente. E além da resposta à luz, também a simetria dessas pupilas. Basicamente, quando a pupila do paciente contrai, quando a gente incide a luz ali, a gente tem uma pupila fotorreagente. Se ela não tem uma reação, se ela está dilatada, aí é uma pupila que não responde, não tem reação, não tem um reflexo fotomotor. Aqui, então, a gente tem que avaliar sempre unilateral, uma de cada vez, para que a gente consiga verificar essa resposta do terceiro par, né, do nervo oculomotor, unilateral. Avalio uma pupila, depois eu avalio a outra. Para quê? Para eu saber da simetria. A simetria é saber se as duas estão respondendo ali simultaneamente quando eu tenho um estímulo à luz, né? A nível de termos, né, na resposta pupilar, a gente vai ter que a pupila que está dilatada, né, a pupila que está dilatada, ela está em midríase. E, do contrário, aquela pupila que contrai, eu tenho a pupila em miose, beleza? O outro ponto que eu devo avaliar no neurocheck é o padrão respiratório, né? Isso é importante naqueles pacientes que não estão recebendo depressores do sistema nervoso, né? Os pacientes que estão em coma devido à lesão neurológica, não é um coma induzido. Eu preciso avaliar o padrão respiratório desse paciente para saber como é que está, se ele está conseguindo manter o drive respiratório, se ele está tendo uma ventilação espontânea. No caso, né, de pacientes sob sedanalgesia, geralmente aí esses pacientes vão estar, né, já em ventilação mecânica, recebendo esses cuidados, então não vão, né, a gente vai basicamente registrar muitas vezes aí o parâmetro, né, do ventilador mecânico, qual é a fração inspirada de O2, qual é a pressão, qual é a frequência, essas considerações, né? Então não vai ter muito um padrão específico, né? Se ele tem ali alguma questão. A gente avalia se está tendo alguma resistência, se ele está entrando junto com o ventilador, se está tendo alguma assincronia, né? E a gente pode anotar isso aí também. Então a gente segue para um outro item que é relacionado a reflexos neurológicos. A gente tem que avaliar, né, aí, dependendo do caso, a presença de reflexos de tronco, né? Então, a reatividade pupilar é um desses reflexos, reflexo córneo-palpebral, e a gente tem outros reflexos também, que é interessante também avaliar. Seguindo um pouco, a gente tem que avaliar possíveis déficits motores ou sensitivos nesse paciente. Esses déficits, eles podem ser focais, às vezes é uma lesão bem localizada, é uma hemiplegia, uma hemiparesia ou uma fraqueza na hora de fechar a mão, né? Isso no caso de pacientes que têm ali algum nível de consciência, né? Que acordam, que podem ali se movimentar, ou se ele tem algum déficit sensório, né? Alguma parestesia, alguma falta de sensibilidade, alguma alteração na sensibilidade. E a gente registrar como está ali esse déficit, qual é o detalhe que esse déficit apresenta. É uma hemiplegia, é a esquerda, é a direita, é uma hemiparesia,
à esquerda, à direita, uma parestesia. Devemos registrar isso como está no momento da admissão para que a gente consiga, na evolução daquele paciente, conseguir perceber se há melhora ou se há piora daquele quadro no momento da admissão. Daí aqui, esses são os 5 pontos dentro do NeuroCheck. Esse é uma avaliação rápida que a gente consegue fazer na beira do leito, né? A gente consegue observar. E isso exige uma frequência, né, ali de 15 minutos, a cada 15 minutos, em pacientes muito graves, a cada meia hora, a cada 1 hora. E geralmente no paciente que já está ali mais estabilizado, a cada 2 horas é importante fazer a aplicação desse NeuroCheck. Outros itens que também são importantes da gente estar observando nesse paciente, e aí a gente estende um pouquinho o que seria esse NeuroCheck, é aquela avaliação mais completa sobre o quadro do paciente. Como a hemodinâmica desse paciente é importante avaliar, considerando que a pressão arterial média, que a gente precisa ter um alvo, ela vai ser crucial, principalmente nos casos onde o paciente tem um catéter de PIC, né, que é o catéter de monitoramento da pressão intracraniana. Por quê? Se eu tenho um catéter de pressão intracraniana, eu consigo avaliar um parâmetro que é muito importante, que é a pressão de perfusão cerebral. A pressão de perfusão cerebral, ela é, né, ali a diferença entre a PAM, que é a pressão arterial média, menos a pressão intracraniana. Quando eu subtraio a PIC da PAM, eu tenho a PPC, que é a pressão de perfusão cerebral, que a gente tem como um valor, né, aceitável aqueles acima de 60 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, se o paciente está apresentando uma PIC de 15 milímetros de mercúrio e uma PAM de 90 milímetros de mercúrio, fica simples. Eu subtraio 90 menos 15, eu vou ter aí os 65 de pressão arterial, de pressão de perfusão cerebral. Partindo disso, eu vou observar também outros parâmetros. Quando eu vou avaliar, né, os parâmetros vitais, eu vou observar a temperatura desse paciente, eu tenho que estar sempre prevenindo, né, a hipertermia nesse paciente. Se eu tenho um paciente neurocirúrgico, neurocrítico, fazendo febre, isso vai aumentar muito o consumo de oxigênio desse paciente, esse aumento, né, no consumo de oxigênio e nutrientes, trazem também aí, né, um agravamento das lesões secundárias naquele sistema nervoso que já está ali passando por algum processo patológico. Outros pontos que eu também vou observar é a glicemia, né? Já que eu estou falando aqui de demanda energética, eu preciso então também estar acompanhando se esse paciente está sendo mantido euglicêmico, né? Com uma glicemia numa faixa normal, entre uns 60 a 120, eu preciso manter o paciente nessa faixa. Não posso deixar ele fazer hipoglicemia nem hiperglicemia, visto que isso pode trazer ali consequências graves ali para aquele cérebro que está tentando se recuperar. Outro ponto também dentro dessa parte dos nutrientes é a oxigenação. A saturação de oxigênio desse paciente deve ser mantida, né, acima de 92%, 94%, mas não precisa ser mantida no 100%. Não precisa fazer hiperóxia também nesse paciente. Preciso manter ele bem oxigenado para que o cérebro receba sempre ali a sua livre demanda de oxigênio, ok? E algumas questões a gente vai então também observando dentro dos cuidados, como a posição no leito, né? A posição no leito é um item importante, visto que quando eu falei lá atrás, né, sobre os vasos que drenam o sangue do cérebro, é disso que eu estou falando. Posição no leito é importante, já que eu estou falando de hemodinâmica, dependendo da condição clínica desse paciente, se ele está fazendo uma hipertensão intracraniana, eu preciso favorecer o máximo que eu puder um bom retorno venoso nas veias jugulares internas desse paciente. Então, manter a cabeceira elevada a 30 graus, com a cabeça reta, alinhada com o tronco, um alinhamento mento-esternal, é o ideal para que eu consiga fazer um bom retorno venoso do cérebro para o tórax, né, para o coração, e evitar ali a estase nas veias jugulares, e isso aumenta a resistência venosa ali para o cérebro, e isso pode, né, ali desencadear, né, um aumento dessa resistência e, consequentemente, um aumento da pressão intracraniana. Então, de um modo geral, esses são os cuidados básicos que a gente tem que ter
com o paciente na beira do leito. Se a gente puder estender um pouco, a gente vai ter aí diversas situações que eu posso prevenir um agravamento da lesão secundária. E só para explicar rapidamente, a lesão primária é aquela lesão que foi desencadeada pelo trauma, pela isquemia, né, pelo tumor, pelo procedimento cirúrgico, na ressecção do tumor. Isso é lesão primária, eu não tenho como reverter essa lesão. Agora, tudo que advém dessa lesão primária, ela surge, né, ali devido a desequilíbrios metabólicos, pelo trauma, pela isquemia, e tudo que vem depois disso é considerado lesão secundária. A lesão secundária, ela muitas vezes ela vai ser prevenível. Então, se eu puder, né, aqui definir alguns itens, né, que a gente tem como causas, né, de lesão secundária, a gente pode ter causas que elas vão ser sistêmicas, elas podem afetar outros sistemas orgânicos, não só o sistema nervoso, como, por exemplo, hipotensão, hipóxia, hipercapnia, que é o acúmulo do CO2, ou a hipocapnia, que é a retirada excessiva do dióxido de carbono, né, do CO2, os quadros, né, de anemia, um paciente que tem, por exemplo, uma perda sanguínea severa, ele pode desencadear um quadro de anemia, isso vai dificultar o transporte de oxigênio e a distribuição no sistema nervoso central e também em outros órgãos. A hipertermia, como eu falei, vai elevar o consumo de oxigênio, de nutrientes pelo sistema nervoso central, isso pode agravar também ali aquele quadro, né, da lesão secundária. A hipo ou a hiperglicemia, a hipo ou a hipernatremia, isso também pode causar, né, desequilíbrios eletrolíticos ali no sistema nervoso, isso pode causar, né, um agravamento, né, de um edema cerebral, por exemplo. A sepse, a pneumonia, isso vai também desencadear consequências aí na parte da oxigenação e também coagulopatias. Isso são causas sistêmicas das lesões secundárias. Mas nós temos também, além dessas causas sistêmicas, causas que são intracranianas, né? Essas causas intracranianas muitas vezes elas podem surgir, né, da lesão primária, como os hematomas, né, intracranianos, subdural, extradural ou intraparenquimatoso. A gente tem a própria hipertensão intracraniana como uma causa intracraniana, e isso acaba afetando todo o parênquima. As hérnias cerebrais, que vão ser consequências da hipertensão intracraniana não tratada. A hidrocefalia, que é quando a gente tem um acúmulo do líquor dentro do espaço ventricular, e isso pode acontecer devido sangramentos ou obstruções do sistema de circulação do líquor. O vasoespasmo, que é quando a gente tem uma constrição generalizada das artérias cerebrais, isso pode agravar, causando uma isquemia global, e essa isquemia ela pode, né, levar o paciente a óbito em questão, né, de pouquíssimo tempo. A gente precisa, né, estar atento ao estado neurológico desse paciente, acompanhar ali déficits que podem surgir de forma repentina. O vasoespasmo, por exemplo, é uma complicação, né, muito comum nos casos de hemorragia subaracnoide espontânea, né, esse sangramento no espaço subaracnoide. Tem aí, né, um risco do vasoespasmo entre o terceiro e 14º dia, então é necessário, né, uma vigilância e fazer a profilaxia desse vasoespasmo. Existem tratamentos específicos para isso, né? As infecções do sistema nervoso, justamente ali por conta às vezes de um trauma aberto ou uma contaminação de um catéter intracraniano, um dreno, uma infecção de ferida operatória. As convulsões, né, isso se não for bem manejado, se não for controlado, isso acaba também causando lesões repetidas ali no sistema nervoso. E as inúmeras lesões vasculares que podem acontecer no sistema nervoso central, sejam lesões decorrentes, né, da obstrução desses vasos ou também do rompimento desses vasos, como é o caso dos aneurismas, né? E também a inflamação, processos inflamatórios que vão também desencadeando ali processos lesivos. É muita coisa, mas que quando a gente começa, né, a se apropriar do que cada tipo de situação pode desencadear
dentro da clínica do paciente neurológico, a gente vai então abrindo um pouco mais os olhos, né, para quando eu receber o paciente neurológico lá na minha UTI, na beira do leito, eu vou então buscar conhecer, né, pelo procedimento que ele passou, quais são ali os déficits que ele apresenta, né, qual é o estado basal que aquele paciente possui na beira do leito, e eu vou sempre partir disso, né, eu sempre vou partir daquilo. Então, fazendo um apanhado geral, né, a gente tem então o neurocheck, que é aquela escala mais básica, que vai envolver o nível de consciência. Né, o nível de consciência vai depender de qual é a condição que o paciente apresenta. Se ele está sedado, eu vou aplicar uma escala de avaliação de sedação. Se ele está, né, sem nenhum tipo de sedativo, vou aplicar a escala de coma de Glasgow. Pupila, eu vou avaliar a reatividade das pupilas, se está, né, reagindo à luz ou se não está, e a simetria dessas pupilas. Se a pupila está igual, eu vou dizer que essas pupilas estão isocóricas, estão iguais. Né? Agora, se a pupila esquerda contrai e a pupila direita não contrai, elas estão anisocóricas, elas estão assimétricas. Padrão respiratório, eu vou observar no padrão se o paciente está com uma ventilação espontânea, se ele tem alguma alteração no padrão respiratório, se ele faz apneia, ou então se ele está na ventilação mecânica, como é que está a relação do paciente com esse ventilador mecânico, se ele está totalmente entregue na ventilação, se ele está confortável, então se ele está resistindo à ventilação, pontos a serem registrados, né? Reflexos neurológicos, observar os reflexos de tronco, observar também déficits focais ou globais, de modo que você vai traçar ali qual é o ponto de partida do paciente no seu plantão para ali adiante, e daí a gente vai observar outros aspectos clínicos, né? Como eu já citei, pressão arterial média, a PIC, se o paciente tiver um catéter de monitoramento da pressão intracraniana, temperatura, outros parâmetros vitais, né? Então também são importantes, avaliar a oxigenação desse paciente por meio da saturação periférica de O2, avaliar a glicemia e sempre estar também ponderando aí a avaliação de outros exames laboratoriais, como o sódio, que é importante aí também, e também a gasometria, né, onde a gente consegue observar também a pressão parcial de CO2 para a gente estar avaliando como é que está o estado. Isso para a gente evitar, se o paciente está fazendo hipocapnia, hipercapnia, né, e os controles, né, de um modo geral, para prevenção de infecção, prevenção de pneumonia, né? Isso a gente vai então entrando em outros cuidados, né? Uma boa higiene oral do paciente que está ali em ventilação mecânica faz toda a diferença. Se eu consigo fazer uma boa higiene oral, eu consigo prevenir uma pneumonia. Se eu previno uma pneumonia, eu consigo manter uma boa oxigenação por mais tempo e por aí vai. E assim, os cuidados eles vão girando em torno disso, né? E aí cada paciente ele vai exigindo da gente uma personalização para que a gente individualize esse cuidado, né? De acordo com a sua patologia, de acordo com o seu processo de saúde e doença, ok? Bom, o que eu tinha para trazer para vocês sobre esses cuidados com o paciente neurocrítico e sobre o neurocheck é até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou surgir, podem mandar aqui nos comentários ou então me procurar lá no Instagram, no Dicas do Prof. E aí eu vou ficar, né, super agradecido, né, se você puder me dar um feedback sobre o que você achou e quais foram aí as reflexões que trouxeram, que eu trouxe para você. Enfim, eu quero que isso possa ser multiplicado, né? E aí qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode mandar aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder, né, contribuir aí com a sua formação, com o seu desenvolvimento e te ajudar a ficar mais segura no seu plantão, né? Tentar afastar um pouco aquela insegurança na beira do leito, tá bom? Então, fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.